Olá pessoal, esse é o curso Bisueza e aqui quem está falando é a Teacher Aline. Eu ensino inglês há 5 anos e estou aqui montando as aulas de inglês para vocês, já que essa é a primeira vez que essa disciplina vai cair na prova da ESA. A gente vai abordar aqui os principais assuntos que vão cair na prova e eu vou passar ponto por ponto para explicar para vocês. Algumas das competências e habilidades que você precisa ter para poder fazer essa prova são, por exemplo, compreender a utilização de mecanismos de coesão e coerência na produção escrita. Por exemplo, para você dar coesão para os seus textos, para as suas frases, muitas vezes você tem que ligar uma frase na outra e isso vai acontecer por meio de conectores, como but, que é o nosso mas, porém, because, and, then. Você tem que ter domínio do uso desses conectores para você dar coesão para os seus textos. Você tem também que compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos sociais e culturais. Exemplo, a gente tem aqui no Brasil a palavra ridículo, que a gente geralmente utiliza para falar que uma coisa é ruim, mas em inglês não, você tem dois outros sentidos que por aspectos culturais são diferentes do nosso. A gente tem que ter ideia, tem que ter isso em mente na hora de interpretar um texto. Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos e contexto mediante natureza, função, organização, estrutura, de acordo com as condições de produção. Alguns dos exemplos que entram nessa competência, a gente vai ver ali embaixo, por exemplo, sobre a conotação e a denotação. Vamos agora aos conteúdos linguístico-textuais que vocês precisam dominar para poder fazer essa prova. O primeiro deles, como eu mencionei, é a denotação e a conotação, que basicamente trata do sentido da palavra figurado ou no sentido do dicionário. Por exemplo, se você tem um significado do dicionário da palavra fire, que é fogo, você pensa naquela coisa que queima, né? Agora, se você está usando essa palavra no sentido conotativo, você pode utilizar no sentido figurado. Por exemplo, se eu utilizar a frase This girl is on fire, que é inclusive o título de uma música, essa mulher não está pegando fogo, não exatamente, é no sentido figurado. Uma coisa pode estar on fire, realmente pegando fogo, queimando, mas a gente pode utilizar isso no sentido figurado, que é o sentido conotativo. Tem ainda a sinonímia e a antonímia, que se referem aos sinônimos e os antônimos, basicamente, né? Por exemplo, se você tem a palavra fast e quick, as duas são sinônimas, o sentido é o mesmo, apesar de ser duas palavras diferentes. E tem ainda as palavras hot e cold, que são antônimas, cada uma dá um sentido oposto uma da outra, no caso. A correlação morfológica, sintática e semântica, por exemplo. A morfologia trata dos substantivos, adjetivos e advérbios, ou seja, as classes de palavras, as classes das palavras, a quais classes essas palavras pertencem, né, na gramática da língua inglesa. A sintaxe, ela trata daquela formação da frase, o sujeito, o verbo e o objeto, e a semântica, que é basicamente o significado das palavras. Os pronomes e suas referências, você tem que entender que existem vários pronomes diferentes e você não pode, por exemplo, utilizar pronomes oblíquos no lugar de pronomes pessoais, né? Você não pode, por exemplo, dizer que I called she. Esse I called she está completamente errado porque she só pode começar uma sentença, por exemplo. Artigos definidos e indefinidos. A gente está tratando então de alguns artigos que tratam de elementos gerais, ou um elemento dentre muitos, ou de um elemento específico. Se você for falar, por exemplo, de uma, uns, umas, em português a gente tem plural, em inglês não tem. A, an, é só singular, que são os artigos indefinidos. O the, que é o artigo definido em inglês, em português a gente tem plural e singular para isso, a gente tem gêneros diferentes, masculino e feminino. Em inglês é um só para todos, isso você tem que ter em mente. Singular e plural, algumas palavras têm singular, apenas o singular, porque elas são incontáveis, e algumas palavras têm singular e plural, elas podem ser contáveis, né? Elas podem ser numeradas, tem que ter isso em mente também na hora de definir que palavra que você vai usar. E muitas vezes uma palavra que é incontável, muitas vezes o aluno brasileiro tem uma tendência de tratá-la como se ela fosse contável e colocá-la no plural. Às vezes é uma palavra no plural que o mesmo formato é para o singular e para o plural. E a gente tem uma tendência, nós alunos brasileiros temos a tendência de acrescentar S em tudo. Tem também alguns plurais que são irregulares, que a gente também acrescenta S, ou mesmo tem um possessive case,
acrescido naquela palavra e a gente pensa que aquele é um plural, enfim, para você não cair nessas armadilhas, a gente tem uma aula só sobre isso. Verbos no presente para expressar hábitos e rotinas em suas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Todos os tempos verbais que a gente tratou nesse curso, a gente sempre mostrou as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Se a gente está falando do presente simples, a gente está falando daquele tempo verbal que expressa hábitos, que falam de ações que se repetem, que tem uma certa rotina, que tem um certo hábito de acontecer. Verbos no presente contínuo para expressar atividades momentâneas e futuro é uma ação que está acontecendo agora enquanto você fala, ou é uma ação que está se repetindo ao longo de um determinado período que engloba o presente momento, por exemplo. Você pode também utilizar o presente contínuo para falar de futuro, para um futuro muito próximo e muito certo que vai acontecer daqui a pouco tempo, poucos dias, enfim, que é uma coisa muito certa de acontecer. Apesar de a estrutura ser de presente, ela na verdade está se referindo, ela está projetando a ação para o futuro. Tem ainda o comparativo e o superlativo, que a gente usa adjetivos no sentido comparativo, por exemplo, para você pegar dois elementos e compará-los de acordo com o ponto de vista de um determinado adjetivo. Por exemplo, se uma coisa é mais bonita que a outra, se ela é mais cara que a outra, se ela é... uma pessoa é mais alta que a outra, enfim. E o superlativo, quando você tem um grupo de elementos e a partir de um determinado adjetivo você vai compará-los e vai destacar um deles, que é o mais, que tem aquela característica mais destacada. Se essa cidade é a mais linda de todas ou ela é a mais violenta de todas, então a gente vai utilizar o formato do superlativo. Adjetivos e advérbios e suas posições nas frases, porque o adjetivo você não pode colocar depois do objeto ao qual ele caracteriza. O adjetivo ele dá a característica, como eu acabo de falar, para um objeto, o advérbio dá a característica para uma ação, para o verbo daquela sentença. E também tem os quantificadores. Como eu mencionei anteriormente, existem substantivos que são contáveis e incontáveis. Os incontáveis, você precisa conseguir determinar a quantidade deles de alguma forma. Como você não pode numerá-los, você não pode enumerá-los, né? Você não pode contá-los, você precisa de alguns elementos, algumas palavras que existem para poder determinar quantidades. Many, much, ou seja, se é muito, se é pouco. Se uma coisa em grande quantidade, ela pode ser contada. Se ela está em grande quantidade, mas ela não pode ser contada. Se ela está em pequena quantidade, contável ou incontável, enfim. E aquele que também é utilizado para todos, seja contável ou seja incontável, caso do a lot of. Então, esse é o conteúdo basicamente que a gente vai estudar nesse curso e a gente espera que você acerte todas as questões. A gente está trabalhando aqui para isso, ok? Então, vamos lá e boa sorte!